a partir do momento em que assina e já tem o terreno e não sei o que, e começa a produzir, como é que está esse momento da indústria? Porque a gente se deparou aí com uma discussão nos últimos trimestres de um gargalo de mão de obra. Você teve ali algumas arestas para o setor. Essas dificuldades foram superadas. A MRV tem investido muito em tentar ganhar com tecnologia, ganhar capacidade de produção e produtividade. Isso tem compensado este problema na mão de obra? Agora, acho que a gente ainda tem uma oportunidade grande de ganhar produtividade para frente, tá? Seja através do método construtivo que a gente usa, né, com forma de alumínio e parede de concreto, que já demanda menos pessoas por unidade produzida, né? Acho que uma próxima etapa importante vai ser em cima da parte de acabamentos, né? Onde a gente tem espaço para buscar também algumas iniciativas que melhoram a produtividade, né? Que são bastante intensivas hoje em mão de obra. Pensando um pouco mais em futurologia, aqui a gente já tem feito alguns testes, né, com robôs que pintam fachada, robôs que fazem vistoria. Então ainda está um pouco no campo do futuro, né, mas a gente tem um olhar muito atento aqui para as inovações que podem trazer grande produtividade para a gente no futuro. Que legal. Isso tudo está ainda na esfera do teste? Assim, eu que sou um nerd da tecnologia, fico imaginando um robô pintando fachada. Isso ainda está teste ou são É pilotos? teste. Ah, que legal. É um teste, é um projeto que a gente está fazendo, né? Mas que já está funcionando. Assim, a gente já tem visto, começando a medir, começando a mensurar como que funciona. Né? Acho que é uma matéria mais para frente, vamos colocar assim, mas fica a pílula aí. Então tá combinado, hein? Tá combinado. Agora, Ricardo, você é o CFO, então você é o homem do dinheiro da companhia. Me conta como é que está sendo para captar recursos, o custo do dinheiro segue muito elevado, a taxa Selic começou a cair, mas num ritmo muito fraco. Como é que tem sido para conseguir dinheiro no mercado para a companhia? Então, Nakagawa, a gente fez todas as rolagens de MRV, a gente fez elas no ano passado, tá? Então, nós não temos necessidade de captar recurso aqui no curto prazo, né? Então, próximo ano e meio, a gente não tem vencimento relevante, tá? Então, todos os vencimentos que a gente tem, a gente vai pagar com geração de caixa da própria operação, né? Mas, independente disso, a gente tem hoje um saldo devedor grande ainda, né? A companhia está trabalhando fortemente aqui para poder desalavancar. É a nossa principal meta, né? Gerar caixa para poder desalavancar a companhia, tanto aqui na operação brasileira, como também na operação norte-americana. E me fala um pouco sobre. A gente conhece muito a MRV como grande nome na habitação urbana, especialmente popular, mas a companhia tem atuado em umas frentes interessantes, inovadoras do ponto de vista do negócio, da filosofia do negócio, como é o caso da Lugo. Me fala um pouco de como é que tem sido para a companhia explorar essas novas frentes, esses novos conceitos do negociar a ideia da casa, a ideia do lar em novos modelos. Perfeito. Bom, a Lugo nasceu, né, como uma cópia do modelo da Resia nos Estados Unidos, então, com moradia, né, multifamily aqui no Brasil, não multifamily para altíssima renda, multifamily para uma faixa de média renda, vamos colocar assim, tá? Aluguéis ali que giram em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Ela nasceu pensando em que a gente conseguiria dar saída para os FIs, né, para os fundos de investimento imobiliário, em um cenário de juros mais baixo, tá? O que acontece é o seguinte, num cenário de juros mais alto, que é o que a gente tem presenciado ao longo dos últimos anos, né, a gente tem buscado alternativas, tá? E essas alternativas têm sido vender os projetos para investidores, tá? Então, atualmente, nós temos 3 projetos prontos, 2 deles já estabilizados, ou seja, com o percentual de locação já bastante alto. Um deles que foi entregue depois tá entrando em estabilização aqui em breve também, tá? Que vão ser colocados à venda aqui ao longo desse ano. Tá? Então, é uma tese muito relevante, é uma tese que a gente enxerga que pode, de certa forma, né, disruptar o mercado de habitação no Brasil em uma determinada escala. Né? Acho que no mundo afora, várias pessoas optam por morar de aluguel. Tá? Então, a gente tenta fazer, né, Cagal, um modelo que ele tem muito pouca fricção para o cliente. Tá? Então, a vistoria é toda feita de forma digital,
ele consegue assinar o contrato também digital e consegue entrar nos apartamentos através de senha, código que a gente fornece para ele. São várias inovações, carro compartilhado, espaço de coworking, academia dentro do próprio empreendimento. Ele consegue contratar próprio serviço, né? Serviço de limpeza, passar roupa, lavanderia centralizada. Então, foi desenvolvido, né? Concebido um produto para ter o mínimo de fricção possível, dar o mínimo de trabalho possível para a pessoa poder morar. Ele já vem, na verdade, com uma boa parte de mobília pronta, então cozinha montada, com os armários no lugar, mobiliado a sala já vem mobiliada, já vem com cama, armários, etc. Então é um tipo de produto, né? Muito para quem não quer ter trabalho de morar, tá? Então é uma experiência bastante legal que a gente está vendo. Todos os projetos da Lugo têm sido um sucesso do ponto de vista de locação, né? E agora é a outra etapa. A gente tem dois clientes, né? Um é o cliente final que aluga e depois o outro cliente, é o investidor que compra o projeto pronto. No cenário de juros mais alto, a gente, por enquanto, vai vender esses 3 projetos que a gente tem, né? Vamos acabar de estabilizar e trabalhar para a venda desses projetos. E aí a gente só vai começar novos projetos aqui se a gente tiver uma demanda como se fosse um build to suit, né? Assim, já saiu com os projetos vendidos, tá? Até que a gente tem um cenário mais benigno de juros, né? O cenário de juros mais baixo, aí ele proporciona uma aceleração grande da Lugo, né? Que usa boa parte do capability já instalado no MRV. Desde o land bank que a gente já tem aqui dentro de casa, como a capacidade de incorporar e também construir. Muito interessante. Me parece, é um modelo de negócios absolutamente dos nossos tempos, assim. É algo que é o morar que é isso. As pessoas não querem ter trabalho. E me parece um jeito super, super interessante, porque morar compõe, geralmente, a maior compra de uma vida de uma pessoa. E se ela consegue fazer com menos fricção, me parece ser uma coisa absolutamente, de fato, disruptiva. Tem muita gente usando esse termo por aí para coisa que não é, mas nesse caso, de fato, me parece ser.